Pessoal, então vamos lá. A gente deu início à nossa disciplina, né? Falando de iluminação natural, então eu mostrei vários exemplos para vocês. Exemplos de arquitetos que trabalham muito bem com essa questão, né, de trazer luz natural para dentro da edificação. E a gente viu que é uma forma que a gente tem de economizar energia e a luz do sol está ali disponível, né, muitas horas, então a gente pode aproveitar, né, para fazer essa estratégia passiva, né, onde a gente não tem gasto de energia nas nossas edificações. Aí a gente estudou um pouquinho do histórico, né, dessas aberturas na arquitetura, como isso foi evoluindo com o passar do tempo, e vimos na aula passada as propriedades da luz que estão relacionadas com a luz natural. E aí a gente tem duas formas de fazer iluminação natural. A gente tem a iluminação lateral, que é quando a gente tem as aberturas através das janelas, né? A luz vem de lado. Então, é quando a gente abre as paredes, pode ser que não seja só a janela, pode ser, em alguns casos, até uma porta que seja transparente, que vai trazer luz. Então, são elementos, né? Aberturas que ficam nas paredes. E daí, depois, a gente vai ver a iluminação zenital, que são as aberturas que ficam na cobertura, tá? Então, essa aqui é a diferença entre os dois. Então, a gente vai ver quais são as características de uma iluminação lateral, depois da zenital, ver quais são as vantagens de uma, as vantagens de outra, para que a gente possa aplicar isso nos nossos projetos da melhor maneira possível. Então, como eu já disse para vocês, a janela ela vai estar ali, né? De qualquer forma, vai ter janela, vai ter abertura na nossa edificação. Então, vamos pensar nesse elemento com carinho, né? Vamos projetar, vamos ter ideias legais sobre esse elemento, porque vai ter luz, vai ter janela, então é melhor que a gente projete realmente esse elemento. Pessoal, então, vamos às características dessa iluminação lateral. A característica mais marcante de uma iluminação lateral é a desuniformidade. Então, quando a gente tem aberturas, né, nas paredes, a gente tem mais luz nas áreas mais próximas à janela e a luz vai diminuindo conforme a gente vai se afastando dessa janela. Então, por isso que a característica mais marcante é a desuniformidade. Então, o que acontece? O nível de iluminância vai diminuindo conforme eu vou me afastando da janela. Então, lembram lá que a iluminância está relacionada com a distância entre a fonte de luz e a área que está sendo iluminada. Então, quanto mais longe eu estou da janela, mais essa luz vai se distribuindo, né? Ela vai sendo menos densa e a gente vai diminuindo, então, esse nível de iluminância. Tá? Então, qualquer ambiente, né, que tenha como iluminação as janelas, as aberturas laterais, eles vão ter essas características. Alguns mais, outros menos por conta do nosso projeto. Um pouquinho, gente. Gente, eu vou falar novamente, que eu já falei na aula de conforto ergonômico, já falei semana passada. Eu ensinei semana passada a todos vocês a entrarem lá pelo Google, né? Pela conta do Sesumar. E é muito ruim eu ter que ficar parando a aula para aceitar vocês entrarem. Então, tentem entrar pela conta do Sesumar. Eu expliquei diversas formas de vocês fazerem isso. E, além de tudo, né, se não forem entrar pela conta do Sesumar, entrem no horário, tá? Para eu não precisar parar a aula, por favor, tá? Então, eu às vezes até me perco aqui no que eu estou falando, beleza? Então, vamos lá. Então, a iluminação ela tem essa desuniformidade, né? Então, vejam aqui que a gente tem uma proporção entre a altura da janela e a profundidade que ela atinge com uma penetração de luz eficiente. Então, o que seria essa proporção? A altura da janela, vejam que a cota, ou ela vai do solo
até a parte superior da janela. Então, essa altura aqui, ela tem que ser proporcional à profundidade, tá? Essa profundidade, ela pode ser de 1,5 a 2 vezes a altura da janela. Então, o que isso quer dizer? Que se minha janela ela tem 3 metros de altura, a gente vai atingir em profundidade de maneira eficiente 6 metros no máximo. Se o edifício, né, o ambiente for mais comprido, mais profundo, a gente já vai ter uma iluminação bem deficiente. Então, na nossa casa, às vezes a gente não percebe tanto essa questão da desuniformidade, porque os ambientes são menores. Então, lá na nossa casa, geralmente, a janela tem uma altura de 2,10 metros, que é a mesma altura da porta, então, ela atingiria ali com eficiência até 4,20 metros, né? Então, os ambientes, como são menores, a gente não percebe tanto essa desuniformidade. Agora, quando a gente pega ambientes maiores, a gente já vai percebendo mais. Tá? Então, sempre que a gente for projetar a nossa janela e a gente tem um ambiente mais profundo, é importante que a gente analise essa proporção, tá? E lembrando que é do solo e não da altura do peitoril. O peitoril, ele também é um elemento importante aqui na questão da entrada de luz, porque se ele for muito alto, ele vai gerar uma sombra aqui na área bem inferior a ele, né? Então, é importante que ele não seja tão alto também. Mas eu não preciso também fazer ele tão baixinho, vai depender da atividade que eu tenho dentro da edificação. Se eu tenho lá mesas de trabalho que vão ser utilizadas, que precisam de luz natural, não tem por que o peitoril ser mais baixo do que a mesa, porque daí a luz que entra nessa parte de baixo, ela é perdida, ela não serve para iluminar em cima das superfícies, tá? Então, a gente também pode analisar essa questão do peitoril. Então, gente, locais que são destinados a trabalho, né, locais laborativos, eles precisam de tem algumas exigências, né? O primeiro deles é o nível de iluminância mínimo. Nós vimos na aula passada, eu mostrei algumas partes da legislação, das normas para vocês, e lá tinha, né, que para cada tipo de atividade nós temos um nível de iluminância mínimo, isso tanto, né, para as casas, para os ambientes de trabalho também. Mas no ambiente de trabalho, essa exigência é muito grande, né? Então, eu preciso de uma boa quantidade de luz. E esse nível de iluminância tem que ser uniforme por todo o ambiente. Então, eu não posso ter uma área mais clara e uma área mais escura, né? Todo o ambiente tem que ter uma luz parecida. É claro que dá uma variaçãozinha, tá? De um ponto para o outro, mas tem que ser pouca coisa. Então, quando eu trabalho com a iluminação unilateral, que seriam aberturas em uma única parede, ela tem que ser complementada com outros elementos. Então, eu posso fazer aberturas laterais em outra parede, né? Então, pode ser na parede oposta, pode ser numa parede adjacente, para complementar a iluminação. Eu posso fazer aberturas zenitais ou ainda complementar com iluminação artificial. O que eu vou fazer vai depender muito do meu projeto, porque, por exemplo, eu fazer aberturas laterais em outras fachadas depende de eu ter outras fachadas disponíveis para isso. Então, pode ser que no meu projeto isso não seja possível, porque eu só tenho uma fachada, né, uma parede que dá para o lado externo. Então, eu só vou ter janelas nessa parede. Aí, se eu for complementar com as aberturas zenitais, eu preciso que esse meu ambiente esteja em contato direto com a cobertura, senão não dá para fazer abertura zenital. E aí, se não for possível, né, isso, a gente também não tem como fazer essa complementação. E aí fica a nossa terceira opção, que é a iluminação artificial. Mas é importante que essa iluminação artificial ela seja uma iluminação inteligente, que eu consiga acender algumas lâmpadas e deixar outras apagadas, para que eu acenda as lâmpadas da área onde a iluminação natural está mais prejudicada, né? Então, a gente faça uma boa divisão ali das luminárias no interruptor, tá bom? Então, nos ambientes de trabalho, essa questão é bem mais importante, né? Ela tem um significado maior. Em ambientes que não têm caráter laborativo, a gente tem uma exigência de nível de iluminância bem inferior,
né? Então, se a gente pega lá um lugar, né, um escritório que precisa lá de 300, 500 lux, até 1000 lux em alguns casos, no ambiente de casa a gente precisa de 100, 150, né? Então, a gente não tem essa exigência muito grande de nível de iluminância. Então, acaba que a iluminação lateral ela é suficiente durante o dia. E eu também não tenho uma exigência de uniformidade nesses ambientes que não são de caráter laborativo. Então, essa acaba, né, a iluminação lateral, ela pode ser aplicada nesses ambientes mais tranquilamente do que nos ambientes de trabalho. Não sei se vocês já ouviram falar dessa representação, que são as curvas Isolux. O que seriam essas curvas Isolux? Cada uma dessas areazinhas, ó, aqui a gente tem a planta, né, de um ambiente, aqui tem uma janela. Aí cada uma dessas manchas aqui de cores diferentes representam a união de pontos que têm o mesmo valor de iluminância, então, onde eu tenho a mesma quantidade de luz. Então a gente percebe, né, que mais perto da janela tem uma quantidade e vai mudando conforme a gente se afasta da janela. Então eu tenho zonas com os, né, cada zona dessa tem diferentes níveis de iluminação. Então, geralmente, os valores dessas zonas são dados em porcentagem. Por que em porcentagem, né? O que a gente faz? A gente mede quanto a gente tem de iluminância do lado de fora da edificação. Então, vamos supor que eu peguei lá meu luxímetro, fui lá fora e medi a quantidade de luz que tem lá fora. Aí eu medi lá que tem 10.000 lux. Fui dentro do edifício, peguei alguns pontos dele e fui colocando o meu luxímetro também e fui medindo quanto tem de iluminância. Vamos supor que num determinado ponto eu medi lá e deu 500 lux. Então, quer dizer que dos 10.000 lux que eu tenho lá fora, 500 está entrando naquele ponto. Ou seja, 5% da luz lá de fora está entrando na edificação. Então, aqui não está muito boa essa imagem, mas a gente tem as porcentagens, né, do quanto tenho de contribuição de luz natural dentro da edificação. Maior na área mais perto da janela e menor nas áreas mais afastadas da janela. Então, a luz natural, que vai ser resultante nos ambientes internos, né, provenientes das aberturas laterais, elas vão depender da somatória de 3 variáveis que a gente tem, tá? Essas variáveis são componente celeste, componente de reflexão externa e componente de reflexão interna. A componente celeste, ela vai ser composta pela quantidade de luz que vem da abóbada celeste, tá? Então, que está vindo lá do céu. Então, ela vem do Sol diretamente, vem da atmosfera, e a gente, mesmo que não tenha um dia de céu claro como hoje, né? A gente ainda tem luz que está vindo lá da atmosfera, né? Que está vindo da abóbada celeste. Então, esse componente vai influenciar na quantidade de luz que eu tenho dentro da edificação. Também vai influenciar o componente de reflexão externa, que é o quê? A quantidade de luz que vem das reflexões que acontecem do lado de fora da minha edificação, que podem ser obstruções, como muros, edificações vizinhas, o próprio piso externo pode fazer reflexão para dentro da edificação. Então, esse componente também vai influenciar na quantidade de luz que eu vou ter como resultado dentro do ambiente. E, por fim, a componente de reflexão interna, que é a quantidade de luz que provém das reflexões das superfícies internas, parede, teto e piso. Então, esses elementos, né, eles vão refletir a luz que vem lá de fora, por isso que é importante que eles sejam de cores claras, né, se eu quero ter uma boa iluminação. Então, a soma dos 3 componentes vai me dar como resultado a luz natural interna de um ambiente. E esses componentes, esses 3 componentes, eles vão variar de acordo com alguns fatores. O componente celeste, vamos falar dele primeiro, é um componente que a gente não tem controle, né? Então, não tem como a gente, né, dizer que a luz vai acontecer de uma certa forma. Realmente, a luz natural,
ela é imprevisível, né? A gente vai depender aí de todos esses fatores que eu vou falar para vocês. Então, o primeiro fator é a latitude do lugar. Né? A gente já estudou as cartas solares no bimestre passado, então a gente viu que a movimentação do Sol em torno da Terra, né? O movimento aparente do Sol em torno da Terra vai ser diferente em cada local do globo terrestre. Então, para quem está lá na linha do Equador, vai observar esse movimento do Sol, né, bem a pino, bem passando por cima das cabeças das pessoas. Quem está numa latitude como a nossa, que é de trópico, a gente já tem uma mudança, né, dependendo da época do ano, mas a gente ainda tem o Sol a pino, mas um pouquinho inclinado em alguns momentos. Para quem está mais próximo dos polos, né, do trópico para baixo, o Sol já faz um movimento bem mais inclinado. Outro fator que muda também, dependendo da latitude do lugar, é quantas horas de Sol a gente tem. Então, lá na linha do Equador, eles têm 12 horas de Sol durante o ano todo. Nós temos mais Sol no período do verão e menos no inverno. Essa diferença vai aumentando conforme a gente vai indo mais perto dos polos, tá? Então, a luz natural, ela vai depender da latitude onde eu tô. Também depende da época do ano, né? Como eu disse agora, lá na linha do Equador, a gente não tem tanta diferença em relação a isso. Agora, aqui na nossa região já dá um pouco de diferença. Então, para nós, no verão o sol é mais a pino e no inverno o sol é mais voltado para norte. Podem reparar nesse período que estamos que o sol pega mais na fachada norte da nossa casa, apesar da gente já estar né, indo para a primavera, ainda assim a gente ainda tem sol pegando o dia todo na fachada norte, tá? Então, essa janela da fachada norte, no período do inverno ela vai ter mais luz, no período de verão ela vai ter menos. E quanto mais a gente for lá para baixo, né, vai mudando essa diferença. Então, a época do ano influencia muito, além da questão que eu falei de quantas horas de sol eu vou ter. Então, na nossa região, no verão eu vou ter lá umas 13 horas de sol, enquanto no inverno eu vou ter umas 9 ou 10. Então, isso também vai influenciar na quantidade de luz interna. Também vai depender da hora do dia. Né? Durante o dia, a gente também tem esse movimento aparente do Sol. Então, o Sol nasce no leste, se põe no oeste. Então, em cada horário do dia, a gente tem o Sol em uma posição. E, além de tudo, a gente tem também a questão da quantidade de luz que a gente vai ter em cada hora do dia. Então, quando o Sol nasce, né, a gente tem uma quantidade de luz menor. Por quê? O Sol está mais distante da Terra, né, em relação ao ponto que a gente está estudando, e ele atravessa uma grande área de atmosfera onde os raios de Sol vão sendo absorvidos. Quando está no pico ali do meio-dia, o Sol está mais perto da Terra e ele atravessa uma área menor, daí ele é menos absorvido. Então, eu tenho uma maior ou menor quantidade de luz. E isso também vai se relacionar com a orientação da fachada. Então, uma fachada que está virada para leste, ela vai ter sol todo o período da manhã. E à tarde, não. E aí, a fachada que está voltada para oeste vai ter sol só no período da tarde, tá? Então, uma fachada que está voltada para norte vai pegar mais sol no inverno, a que está voltada para sul não pega nada de sol no inverno, né, na nossa região. Só pega sol em alguns períodos do verão. Então, a orientação da fachada também vai influenciar na quantidade de luz resultante dentro do edifício. O tipo de céu também, né? Hoje mesmo a gente acordou com um céu totalmente nublado, né? Então estava bem escurecido, apesar de não estar um breu, né? A gente tem ainda uma quantidade de luz que consegue passar por entre as nuvens e vem pela atmosfera. Mas estava bem mais escuro do que é o normal para nós. Então, o tipo de céu seria se o céu está encoberto, né, nublado, se ele está semi-encoberto, que é quando a gente tem sol e algumas nuvens, ou se ele está totalmente limpo, né, sem nenhuma nuvem. Isso influencia na quantidade de luz que eu vou ter dentro da minha edificação. E além disso, isso vai depender também do ponto que eu estou dentro do meu edifício. Dependendo do ponto que eu estou, eu consigo enxergar uma área de céu diferente. Depois eu vou mostrar uma imagenzinha que vocês vão entender isso melhor.
Mas quando eu estou perto da janela, eu consigo ver uma área de céu maior. Quando eu me afasto da janela, eu vejo uma área de céu menor. Isso também influencia na quantidade de luz resultante na parte interna. Então, tirando a parte, né, da área de céu que eu visualizo, o restante são coisas que a gente não tem controle, né? Então, consigo até controlar para onde eu vou voltar minhas aberturas, a orientação da minha fachada. Porém, né, a gente pode ter fachadas mais prejudicadas, daí a gente vai ter que fazer certas escolhas. Depois nós temos o componente de reflexão externa, que são que é aquela luz que ela vem por reflexão das superfícies que estão do lado de fora do nosso edifício. Podem ser superfícies que estão dentro do nosso terreno ou que estão no terreno vizinho. Então, pode ser o muro, pode ser a edificação vizinha, pode ser o próprio piso que está em volta. Então, esses elementos vão fazer reflexão lá de fora para dentro da edificação e vão compor essa luz resultante. O que vai depender esse componente de reflexão externa? O tamanho desse componente, a posição e a distância dessa obstrução. Então, esse muro, essa edificação, né? Ela está perto, ela está longe, ela é grande, ela é pequena. Isso vai influenciar na quantidade de luz que vai conseguir refletir. E também a capacidade de reflexão dessas superfícies, que depende das cores e texturas. Então, quanto mais claras forem essas superfícies, mais reflexão de luz elas vão fazer para dentro da edificação. E quanto mais lisas também, né? Nem sempre isso, né? O fato do meu vizinho ter uma superfície branca que reflete muita luz, nem sempre é algo tão bom, né? Porque pode ser que ele dê uma saturação muito grande de luz, então é preciso realmente analisar caso a caso, situação por situação. E para fechar, né, a gente tem o componente de reflexão interna. Então, as áreas das superfícies internas, né, então teto, parede e piso, vão depender também das cores e texturas, tá? Então, quanto mais claras forem as superfícies internas, melhor vai ser a luz resultante dentro da edificação, e quanto mais lisas também. E a gente sempre tem que lembrar que o teto é a nossa principal superfície de reflexão. Então, ele tem que ser a superfície mais clara de todas para que a gente tenha uma boa iluminação. Então, aqui nessas duas figuras que vocês estão vendo, a gente tem as três variáveis, né? Componente celeste, componente de reflexão externa e componente de reflexão interna, e a relação dessas contribuições em pontos diferentes do ambiente. Então, na primeira figura, a gente tem um ponto P, tá vendo o pontinho ali dentro do ambiente, mais próximo da janela, e na segunda figura, a gente tem um ponto P numa área mais afastada da janela. E aí a gente tem as três componentes, ó. O componente celeste, a gente tem aqui, né, desse ponto, a gente teria toda essa contribuição, né, essa visão da abóbada celeste aqui. E a gente tem essa obstrução aqui, um muro, né, que diminui a contribuição celeste. Então, poderia ter mais, né, contribuição celeste, luz direta vindo aqui, direta e difusa, porém eu tenho essa obstrução. Essa obstrução aqui, ela vai trabalhar como um componente de reflexão externa. Então, a luz vem, bate nessa superfície e reflete para dentro da edificação. Assim como aqui, ó, a luz está vindo, bate no piso e joga para dentro lá da superfície interna, e aí eu tenho o componente de reflexão interno, tá? Então, aqui nesse pontinho, eu estou somando os três componentes. Em um ponto mais afastado do edifício, da janela, né, nesse edifício, a gente já percebe que a contribuição celeste é bem menor. Tá vendo aqui, ó, o tamanho da abertura e aqui o tamanho da abertura? Então, esse elemento contribui bem menos nos pontos mais afastados da janela, né, do que num ponto mais próximo a ela. E eu continuo tendo, né, minha obstrução, reflexão externa e a reflexão interna aqui no pontinho mais distante. Então, percebam que a contribuição celeste ela é muito mais significativa num ponto mais próximo da janela
do que em um ponto mais afastado. Então, agora a gente vai ver algumas relações, né, entre esses três elementos, dependendo do ponto que eu estou dentro do edifício, dependendo do tipo de janela que eu tenho. Então, primeiro em relação à proximidade que eu estou da janela. Se o local é mais próximo da janela, o meu coeficiente de luz diurna, ele vai ser resultado da soma dos três componentes. Então, os três componentes são muito significativos quando o meu ponto é mais próximo da janela. Então, o componente celeste e os dois componentes de reflexão, tanto externa quanto interna. Agora, a gente percebeu ali naquele desenho que quando eu estou muito distante da janela, a contribuição celeste não é tão significativa. Então, a gente pode dizer que o coeficiente de luz diurna ele tem muito mais significado em relação às superfícies de reflexão, tanto externas quanto internas. Então, a gente precisa ter mais cuidado, né, por conta dos pontos mais distantes, com a reflexão desses elementos, tá? Com as obstruções externas e com as superfícies internas também. Então, as cores desses elementos, né, são bem importantes. Agora, em relação às janelas serem grandes ou de tamanho moderado. Nas janelas grandes, elas dependem mais da luz incidente, então, da contribuição celeste e da contribuição de reflexão externa. Então, quando eu tenho uma janela maior, né, a minha preocupação com as superfícies internas não precisa ser tão grande, porque eu vou ter uma boa quantidade de luz entrando através dessa abertura maior. Agora, quando eu tenho uma janela de tamanho moderado, eu já tenho que contar um pouco mais com a questão da reflexão interna. Então, eu vou ter a contribuição celeste, eu vou ter a contribuição de reflexão externa, mas a contribuição de reflexão interna é bem significante, tá? Porque a minha janela é menor, então a entrada dessa luz aqui é menor, então eu preciso que a reflexão que vai acontecer dentro do edifício seja maior também. Então, eu vou me preocupar um pouco mais com as cores das superfícies internas, tá? Então, aqui só para a gente ter essa relação, tá? É óbvio que em todos os locais a gente tem a contribuição dos três elementos, tá? Mas ele pode ser mais significativo para determinadas situações e menos para outras. Então, aqui eu coloquei essa questão para vocês. Aqui a gente tem alguns dados que a gente deve conhecer, né, para que a gente faça o nosso projeto de iluminação, tá? Então, primeiro, valor das iluminâncias externas nas diferentes épocas do ano. Então, saber que quantidade de luz que eu tenho lá do lado de fora, porque tem locais que são mais nublados, tem locais que são mais ensolarados, tem locais que, né, tem uma mudança dependendo da estação do ano, então é algo que a gente tem que analisar. Também devo analisar o tamanho, a distância e o fator de reflexão das obstruções externas, né, a partir de um ponto do edifício. Então, se eu tenho obstruções externas que vão contribuir na minha edificação, é preciso analisar como são, né, as características dessa obstrução. Também devo analisar qual é o valor de iluminância para a tarefa visual que vai ser realizada dentro desse edifício. Então, depende da atividade, se é uma atividade de descanso, se é uma atividade de leitura, se é uma atividade de desenho, se vai ter uso de computador, o que vai acontecer dentro desse edifício. E por essa atividade eu vou definir lá o valor da iluminância, vou olhar lá na normativa. As medidas do ambiente a ser considerado, né? A gente viu que a questão da profundidade, da altura das janelas são proporções importantes. Também devo analisar, né, que tipo de abertura eu vou usar, aonde elas estão localizadas, qual a orientação delas, né, para a penetração da luz. Então, se está para leste, se está para oeste, está para norte, eu vou analisar certinho. O tipo de material que fecha essas aberturas. A gente tem vários tipos de vidros. Ai, só um pouquinho, pode espirrar de novo. A gente tem vidros que são transparentes, a gente tem vidros que são
e são verdes, tem vidros reflexivos, e cada tipo de vidro ele vai influenciar na quantidade de luz que vai passar para dentro da edificação. A gente estudou isso lá em conforto térmico, né? Então, os vidros, eles bloqueiam tanto luz quanto calor, mais ou menos na mesma proporção. Zonas de iluminação ou pontos importantes de verificação, então podem ser as curvas Zolux, ou eu posso verificar alguns pontos dentro do ambiente para ver a quantidade de luz. Isso é algo que a gente vai aprender mais para frente, como que a gente descobre quantos pontos a gente precisa verificar. Também vou analisar as cores que eu vou pintar as superfícies internas, para que eu saiba o fator de reflexão dessas superfícies. Se eu vou ter sombreamento nas aberturas, né? São os elementos de controle de radiação solar, que a gente vai falar daqui a pouco, que eles são importantes, tá? Para que a gente não tenha muito ofuscamento, não tenha ofuscamento por saturação. Então, em alguns casos, a gente tem que usar labrises, varandas, beirais, assim por diante. Também tem a questão da manutenção desse elemento, dessa abertura, né? Como que é feita essa manutenção, como que é feita a limpeza, né? Se dá muito trabalho, se não dá. E por último, maneiras de complementar, né, a luz diurna com a luz artificial, se for necessário. Então, é algo a ser estudado, né, no início lá do meu projeto. Então, percebam que essas questões de conforto ambiental, não só de iluminação, mas de acústica, de térmica, que a gente viu, são fatores a serem considerados desde o partido do projeto. Não adianta depois a gente querer pensar nisso. Eu tenho que buscar essas informações lá no meu levantamento de dados e já pensar nisso lá no meu partido. Tá? Não posso deixar isso para depois. Agora vamos falar sobre as diferentes tipologias de aberturas laterais. Então, diferentes tipos de janelas que a gente pode fazer em relação à altura, largura e tudo mais. Então, a gente tem que lembrar que a janela ela é um elemento muito importante na determinação da forma do nosso edifício, do caráter dele, do estilo do edifício. Então, a gente já fez, né, um histórico dessa questão da iluminação e a gente foi vendo ali como a luz, ela sempre foi parte da arquitetura e como as aberturas foram evoluindo, né? Quando chega ali no período moderno, a gente vê a questão dos panos de vidro, e isso tem uma mudança, né, muito grande na arquitetura. Então, quando a gente vai projetar o elemento abertura, o elemento transparente, ele é o nosso vazio, né? Então, quando a gente vai compor a nossa fachada, a gente tem os elementos cheios, e aí a gente compõe os vazios, que são as nossas aberturas. Então, elas fazem parte da composição da nossa edificação. Então, desde lá da janela sem vidro, né, lá nos castelos da Idade Média, até hoje, os grandes panos de vidro que a gente tem, foi percorrido um caminho enorme, né, que a gente estudou um pouquinho aí numa outra aula. Então, hoje a gente tem aí muita tecnologia, muitos materiais diferentes que a gente pode utilizar, e a gente tem que usar isso a nosso favor, né? A gente sabe que quanto maior a área envidraçada, maior a quantidade de luz admitida. Porém, isso não quer dizer que quanto maior a janela, né, eu vou ter uma iluminação perfeita. Por quê? Eu tenho que controlar essa luz que vai entrar ali para que ela não cause ofuscamento, né, por saturação, por ter tanta luz que as pessoas não gostem de ficar ali, não tenha condições, né, de trabalhar num ambiente por conta da grande quantidade de luz. Então, vamos às tipologias. Janelas baixas. Janelas baixas são os tipos de janelas que a gente tem geralmente na nossa casa, que vão ter lá um peitoril de 1 metro, 1,10 m, e elas vão ter mais ou menos isso de altura também. Uma janela mais baixa, ela vai iluminar na área mais próxima a ela, né? Então, nas nossas casas, como os ambientes não são tão grandes, é possível que a gente utilize, né, as janelas mais baixas nesses ambientes. Então, vamos relembrar lá, né, a proporção. A altura aqui da janela em relação ao piso, a gente vai ter no máximo o dobro em profundidade.
Então, janelas baixas são para ambientes menores. Janelas altas vão nos dar maior profundidade na distribuição da luz natural. Por conta disso, a gente tem uma uniformidade um pouco melhor, né, nesses ambientes que têm janelas mais altas. E é interessante se a parte superior, ali, a borda superior da janela, estiver bem próxima do forro, bem próxima do teto, que é o nosso principal elemento de reflexão. Então, isso incrementa, né, a iluminação. Então, a uniformidade ela vai melhorando conforme a altura da borda superior da nossa janela, né? Desde que ela respeite aquela proporção que a gente viu ali atrás. Então, a altura da minha janela, ela tem que ser pelo menos metade da profundidade do local. Então, se eu tenho lá uma sala que tem 6 metros de profundidade, a janela precisa estar pelo menos a 3 metros de altura. Né? Se tiver a mesma proporção, se for possível, também é interessante, 6 metros de profundidade e a janela a 6 metros de altura. Então, isso ajuda a trazer mais uniformidade, a luz fica melhor. Olha que legal essa estratégia aqui, né? Com janelas altas, esse recorte aqui, né? Que traz essa janela aqui, até uma casa que a gente viu do Frank Lloyd Wright, né? Tinha uma estratégia parecida para trazer luz, né? Numa área mais profunda do ambiente. Aí a gente tem as janelas estreitas, né? Que são janelas que têm geralmente, né, uma paredinha entre elas. Então, essas janelas aqui são altas e estreitas, né? Então, elas podem atingir uma profundidade até que boa, porém, o fato da gente ter essas areazinhas de parede entre as janelas faz com que o ambiente ele pareça um pouco mais escuro. Né? Então, nessa região da parede, a gente tem uma área de sombra. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de composição, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para que essa paredinha aqui não seja muito larga, porque senão a gente vai ter um efeito de luz e sombra que talvez não seja o esperado, a não ser que eu queira dar essa dramaticidade para algum tipo de ambiente, né? Mas se não, se eu quero ter uma boa luz, uma luz mais uniforme, eu vou cuidar aqui com esse espacinho, tá? E aí, quando eu quero ter mais uniformidade, é melhor que a minha janela seja uma janela mais horizontal, mais contínua, né? Então, para ambientes maiores, mais profundos, é mais interessante. Se elas forem mais altas, melhor ainda, né? Elas vão conseguir atingir a parede lá do outro lado, né? Uma profundidade maior. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Quando a gente tem janela de um lado só, para a área do peitoril não ficar muito escurecida, né? Pobremente iluminada. Então, tem que tomar cuidado também com essa proporção. Então, uma janela, né? Como a ideia aqui, né? Do Le Corbusier na Vila Savoie, da janela em fita, ela realmente vai trazer mais uniformidade de luz, né? Porque quando a gente tem as divisões nas janelas, a gente tem algumas áreas mais escurecidas. Então, gente, nós podemos ir combinando esses elementos, tá? Você, minha janela pode ser baixa, né? E pode ser horizontal. Assim como ela pode ser alta e horizontal. Então, eu vou vendo quais características são interessantes para o meu projeto. E aí, a gente também pode compor, como a gente tinha visto lá no comecinho, aberturas em diferentes paredes. Então, elas podem acontecer em paredes opostas, que são paredes que estão perpendiculares uma com a outra, e também pode acontecer em paredes adjacentes, que eu vou explicar depois para vocês. Então, em paredes opostas, né? Quando a gente tem mais janelas, né, em paredes diferentes, os ambientes são melhores iluminados. Por quê? Uma janela complementa a outra, né? O efeito de uma complementa o da outra, soma com o da outra. Então, eu tenho um aumento no nível de iluminância e, consequentemente, eu melhoro a uniformidade. Então, vamos supor aqui nesse desenho, né, que a gente tivesse só, nessa imagem, a gente tivesse só essa abertura ali do fundo. Então, essa abertura chegaria um momento em que ela
não seria mais muito eficiente. E aí, essa outra janela aqui, essa grande abertura, vem para complementar. Então, a gente percebe uma uniformidade maior na luz interna desse elemento. E um outro fator importante para a gente colocar mais janelas, né, em mais paredes, é a questão do ofuscamento. Então, vamos lembrar lá que a gente viu na aula passada. O ofuscamento ocorre por dois motivos. Um é a saturação, que é muita luz, e o outro é o contraste, que eu até mostrei uma imagem lá que tinha uma janelinha, por onde entrava bastante luz, e a parede ao redor da janela ela era escura. Então, eu tenho um contraste entre os dois, um tem muito brilho, o outro tem pouco, e isso causa o ofuscamento. Então, quando eu faço mais janelas, eu diminuo essa diferença de brilho, e aí eu diminuo a chance de ocorrer ofuscamento por contraste. E em paredes adjacentes, que seriam em paredes que são perpendiculares entre si, a gente também tem a mesma função de complementar a iluminação. Então, aqui nesse desenho, a gente tem uma janela nessa parede e uma janela nessa parede. Dá para perceber que essa seria a janela principal do quarto, né, essa da cabeceira, e ela vai iluminar ali até uma certa distância. Essa segunda janela, né, essa janela complementar, ela nunca deve estar muito próxima da janela principal. Ela deve estar mais afastada no fundo do ambiente para que ela ilumine a área que fica pobremente iluminada por essa outra janela. Então, nunca elas vão estar assim bem pertinho uma da outra aqui no cantinho. Então, essa daqui ilumina até uma certa parte e essa vem complementando, iluminando aqui essa região. Tá? Então, sempre essa segunda janela fica mais distante. E da mesma forma que a gente viu ali com paredes opostas, né, paredes paralelas, aqui também ajuda a diminuir o contraste, o ofuscamento por contraste, por conta da quantidade de luz maior. Professora, Oi. eu ouvi uma vez um professor de arquitetura lá da faculdade falando que janela embaixo da cama era uma coisa horrível, que a gente nunca poderia projetar janela debaixo da cama. Qual que é o motivo? Eu acho que é uma questão estética que ele pode ter falado. Então não Mas, tem. claro que assim, vamos supor que essa janela fosse uma fachada leste, que o sol vai nascer ali. Talvez possa incomodar um pouco, né? Mas eu posso também ter um controle da luz através de brises que não vão, né, incomodar. A minha cama, ela fica embaixo da janela e é onde nasce o sol. Eu não me incomodo, assim, mas eu acho que é mais também uma questão estética, às vezes. Mas a gente vê bastante, igual nessa imagem aí que eu coloquei, em filme americano, principalmente. Eu acho que é uma questão mais de estilo mesmo. Mas não tem porquê em Entendi. relação a assim, algo físico. Eu achei que era alguma coisa tipo mais, sei lá, mais séria. Não. Bom, que eu saiba, não. Se vocês descobrirem, vocês me contam depois. Então tá bom, obrigada. De nada. E aqui, a última forma que a gente tem também de fazer as janelas são essas janelas, né? Que a gente chama de sacada, que é essa janelinha que ela vem um pouquinho para fora, né, da edificação. Então, muitas vezes, a gente tem uma área transparente maior quando a gente faz a sacadinha do que quando a gente coloca o vidro direto ali, né, na parede. Então, pode ser uma opção também para conseguir uma quantidade maior de luz. Porém, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente acaba afastando um pouco mais a janela do ambiente. Então, é importante que essas janelas sejam mais altas, para elas atingirem com uma boa profundidade, né? Então, a área onde está a sacadinha ali, como nesse exemplo, né? Ela é bem iluminada, mas as áreas mais afastadas podem não ser muito bem iluminadas. Então, aqui, ó, um outro exemplo, né, da sacadinha, usou para fazer um elemento ali, tipo um sofazinho. Então, também é uma opção, né? Ao invés da abertura ser retinha, ela vai ter ela vai um pouquinho mais para fora ali, tem uma certa inclinação. Uma opção também,
né? Quem gosta desse tipo de elemento. E agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do controle da luz natural, né? Então a gente veio falando aí das aberturas, a gente falou dessa questão, né, da saturação, né? Então a gente ter um ofuscamento por uma grande quantidade de luz e principalmente em ambientes de trabalho é inadmissível que a gente tenha as pessoas com a visão ofuscada pela quantidade de luz. Então eu ter incidência de sol direto no meu plano de trabalho, né? Direto na tela do meu computador, é uma condição inadmissível. Eu não consigo desenvolver uma atividade com a luz batendo na superfície que eu estou trabalhando, né? Então, atividades laborativas, produtivas, que exigem uma acuidade visual, a gente não deve, né, deixar a luz bater diretamente na superfície. Então, isso causa um contraste, isso traz cansaço visual, a pessoa tem queda de rendimento, queda de produtividade. Então, tem que tomar cuidado com o elemento abertura nesse tipo de edificação. Então, não é que a gente não vai ter abertura, né? Ou que a gente não vai usar luz natural, mas sim que a gente vai controlar essa luz. Então, eu posso ter elementos de controle que são os meus sombreadores, que são imprescindíveis em muitos desses casos. Então, a gente tem aqui algumas formas de ter controle de luz natural. Átrios, pátios internos, brises, beirais. Então, o átrio, vocês vão ver que ele aparece aqui na aula de iluminação lateral e que ele vai aparecer lá na aula de iluminação zenital também. Por quê? O átrio é uma combinação de iluminação zenital com lateral, que é igual a gente tem lá no bloco 7 do Sesumar. Então, entra a luz pela cobertura, que é a iluminação zenital, e essa luz entra nos ambientes através de janelas, que são iluminações laterais. Então, ele é uma combinação dos dois, tá? Então, o átrio é uma forma da gente ter uma luz mais controlada, tá? Então, ela não entra diretamente. O pátio interno também é interessante, porque uma parede sombreia a outra, as paredes que estão de frente uma com a outra. Então, eu tenho um controle maior da luz que entra nessa área. Os brises que nós estudamos lá em conforto térmico são elementos bem interessantes para controle de luz natural. A gente consegue projetar o brise para que ele proteja nos períodos que a gente quer proteger. E da mesma forma que ele vai proteger do calor, ele vai também controlar a luz natural. Então, eu vou ter uma luz mais difusa, indireta, entrando na edificação. E a gente viu que dá para projetar brises de diversas formas, né? Então, brises horizontais, verticais, mistos, de materiais diferentes, de tamanhos diferentes. Então, vai da nossa criatividade, né, da plástica que a gente quer para esse protetor. Além do que ele pode ser móvel, pode ser fixo, né, de metal, de madeira, de concreto. Então, eu posso usar minha criatividade aí para fazer esses sombreadores. Até mesmo eu posso usar um beiral, ou poderia até ser uma varanda, né, se precisasse de um elemento maior. Então, esse exemplo aqui eu acho bem legal, que a gente tem lá a parte, né, das aberturas mais para dentro, assim, do volume, né? Aí faz um beiralzinho ali. E também a gente tem esses elementos que abrem aqui as aberturas e que eles se tornam um brise vertical, né? Então, olha só como ficou um volume interessante e eu tenho elementos sombreadores, né? Porque tem bastante gente que tem um certo preconceito, não gosta de fazer brise, né? Tem bastante aluno que fala, ai, Pro, não quero pôr brise na minha fachada, vai acabar com a minha fachada e não sei o quê. Eu acho um elemento muito legal, acho que pode super compor a fachada, né? Mas se não quiser pôr brise, vamos pensar em outras soluções, né? Que não deixam de ser sombreadores, né? Que no caso não deixa de ser um brise vertical, mas que já tem um outro desenho. Então, temos que pensar nisso nos nossos projetos. Um elemento interessante para controle de luz natural são as prateleiras de luz. Aqui eu dei um pouquinho mais de ênfase nelas, porque a gente não estudou isso lá em conforto térmico. Não deixa de ser um brise horizontal, tá? Mas eu vou falar um pouquinho do que ela pode trazer de benefícios para a nossa edificação.
Então, a prateleira de luz, ela é um elemento horizontal que fica na parte superior das aberturas laterais, e ela tem algumas funções. Uma delas é redirecionar a luz direta, tá vindo lá de fora, para a área do teto, que vai refletir lá para dentro da edificação. O que acontece? A minha prateleira de luz, ela sombreia uma parte da janela, então a maior parte da janela deve ser sombreada, e esse pedacinho aqui fica exposto, né? Por ela fazer essa reflexão da luz que entra aqui lá para o teto e ele refletir lá para dentro, a gente consegue atingir uma área mais profunda com essa luz do que se fosse só a janela normal. Então, aqui, ó, vejam dois esqueminhas que a gente tem de prateleiras de luz. Desse lado aqui, a gente tem a prateleira tanto do lado externo quanto do lado interno. E nesse esqueminha, a gente só tem a prateleira do lado externo e um brise aqui, né, nessa janela. Então, nesse esqueminha aqui do lado direito, a gente tem o seguinte: a prateleira de luz está ali, ela está sombreando, né, a parte externa que está sombreando essa parte da janela, do vidro. O raio de sol está vindo, está batendo aqui nessa superfície, refletindo lá para o teto, que reflete lá para o fundo. Se eu não tivesse essa abinha aqui da prateleira de luz para dentro, o que aconteceria? Vamos supor que os raios de sol fossem separados, né? Esse raio de sol aqui, ó, ele bateria nos olhos da pessoa que está trabalhando, tá? Então, aqui ela serve como um elemento sombreador da luz direta também. Nesse exemplo aqui, a luz bate aqui, só que eu tenho o brise para controlar a entrada da luz natural. Então, em nenhum momento também eu vou ter essa luz direta chegando até a parte interna da edificação. E esse pedacinho aqui também está sombreado. Esse esqueminha aqui, eu tenho um controle maior de calor, né? Porque até mesmo o vidro está mais protegido da luz direta. Mas os dois casos funcionam bem, tá? É bem interessante para a biblioteca, para esse tipo de ambiente, até sala de aula, né? Esses elementos aqui. Então, a quantidade de luz que vai entrar nessa abertura lateral, ela é menor do que se se a janela não tivesse a prateleira de luz. Porém, a distribuição é mais homogênea. Então, essa é a vantagem da prateleira de luz. Aqui, ó, nessas imagens dá para ver bem como ela reflete a luz para o teto, tá vendo? Olha aqui nesse ambiente, né? Tem essa cobertura inclinada, a luz bate aqui, joga lá para cima e a gente tem uma luz mais uniforme. Então, aqui, gente, um pouquinho da questão do ofuscamento, tá? E essa relação do ofuscamento com o tamanho da janela. Então, a gente aprendeu que tem ofuscamento por saturação e por contraste. Então, muitas vezes, eu reduzir o tamanho da janela não vai diminuir o meu ofuscamento. Então, está acontecendo ofuscamento lá porque eu tenho uma janela muito grande. Esse ofuscamento está acontecendo por saturação. Se eu diminuo a janela, esse ofuscamento pode continuar acontecendo, só que por contraste, né? Porque eu tenho uma diferença muito grande entre o brilho da abóbada celeste que entra pela janela e a falta de brilho que eu tenho na parede, né, no entorno. Então, gente, não adianta, se eu estou tendo ofuscamento, eu querer diminuir o tamanho da janela. O que eu tenho que fazer? Utilizar os artifícios de controle, tá? Então, as janelas maiores, janelas grandes, dificilmente dificultam a proteção direta de grandes áreas da abóbada celeste. Então, eu preciso colocar os elementos de controle nas minhas janelas grandes, né? Para que eu consiga daí ter uma quantidade de luz mais controlada, né? Que não vai trazer esse desconforto para o nosso usuário, tá? Então, a maneira de eu resolver o problema da janela grande que está causando ofuscamento é o elemento de controle, e não eu diminuir o tamanho da janela. Outro fator importante também é o tipo de vidro. Cada tipo de vidro ele vai trazer uma quantidade de luz lá da abóbada celeste.
Então, os vidros simples, transparentes, eles vão deixar passar a maior quantidade de luz. Os vidros verdes, os vidros que são fumês, eles já deixam entrar uma quantidade de luz menor. O vidro espelhado também, né? Porque como ele faz a reflexão da luz, entra menos luz na edificação. Porém, nunca se esqueçam, né, do vidro espelhado, que ele tem um problema, né, com os passarinhos que trombam, com essa questão da natureza. E tem hoje alguns vidros, né, que são mais caros, espectralmente seletivos, que eles diminuem um pouco mais a entrada de calor e deixam entrar uma maior quantidade de luz, né? Porque a gente também tem essa problemática. Com a entrada de luz, entra calor também e deixa o edifício muito quente. Mas nada é mais eficiente e mais, digamos, econômico do que um vidro transparente protegido, tá? Sombreado, com os elementos que a gente viu ali atrás. Melhor do que um vidro caríssimo que está exposto à radiação, porque ele vai gerar efeito estufa de qualquer forma, tá? E tem a questão da vegetação, que pode ser um elemento bem interessante aí para ajudar no controle de luz natural. Então, a vegetação, ela pode ser um recurso de controle. Se eu quiser, né, controlar a questão de calor, eu posso usar árvores caducas, que daí protegem mais no verão. Elas perdem as folhas no inverno e deixam entrar mais luz e mais calor também. Até porque no inverno a gente tem uma disponibilidade de luz menor, por menos horas. Então, a vegetação também é um elemento interessante aí para essa questão da iluminação natural. E aqui, para a gente fechar, então, essa parte da iluminação lateral, é sempre importante, em todas as etapas de projeto, a gente lembrar da multiplicidade de funções que uma janela tem, do ponto de vista de conforto ambiental, né? Então, qualquer abertura que eu faça, de diferentes dimensões, tipologias e estilos, elas vão ter relação com a luz, com o som, com o calor e com a ventilação do edifício. Acho que eu comentei isso com vocês na nossa primeira aula de conforto térmico no começo do ano, né? Que o elemento abertura, o elemento janela, ele se relaciona com todas essas questões de conforto, né? Então, se eu preciso ter uma boa quantidade de luz, eu vou ter lá uma abertura razoável com luz controlada. Porém, é através dessa mesma abertura que eu vou ter a entrada de ruído e também vou ter a entrada de calor. A gente estou lá em conforto térmico, que a parte transparente, né, o vidro, é onde a gente tem o maior ganho de calor. Mas também não dá para eu ventilar se eu não tiver abertura, não é mesmo? Que também é uma estratégia. Então, a gente precisa ter esse controle, ter esse equilíbrio na hora de projetar esse elemento, tá? Por isso que ele não pode ser um elemento qualquer jogado lá no nosso projeto. É preciso analisar como vai ser feita essa abertura. Tá? E depois a gente vai ver a abertura zenital. Também preciso analisar muito bem como vai ser feita a abertura zenital. Porque qualquer abertura que eu tenha no meu edifício ou traz, né, algum prejuízo ou alguma coisa boa em relação a esses elementos que a gente viu aí. Então, o arquiteto ele precisa fazer as suas escolhas, né? E quando a gente fala, né, que projetar é você escolher entre as opções que você tem, né? Tomar decisões. Então, muitas vezes eu tomo uma decisão por conta de um ponto e prejudico o outro. 100% eu não vou ter. Né? Então, eu tenho que analisar o que é mais importante para o meu edifício e ir tomando as minhas decisões de acordo com essa importância que eu defini, beleza? Então, eu preciso pensar nisso desde o começo, desde lá do partido do meu projeto. Bom, gente, então hoje é isso. Vocês têm alguma pergunta? Nada? Estão quietinhos? Deixa eu parar aqui a apresentação.